Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai comparar as faculdades particular e federal. Lembrando que eu fiz graduação na particular e na federal eu faço mestrado. Então pode ter diferença aí porque são áreas diferentes, mas bora que você vai entender agora a diferença entre elas. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre esse assunto. Por quê? Porque assim, a particular, né, eu já até postei outro vídeo aí, não sei se vocês já acompanharam, desmistificando a faculdade particular. A particular é muito criticada, as pessoas acham que são fácil, que qualquer um passa, que é só pagar que você pega o diploma. E, enfim, eu já expliquei num vídeo anterior que não é assim. E aí eu resolvi fazer uma breve comparação, porque tem muita gente que fica assim, mas é porque na pública tem mais oportunidade, na pública tem isso. Hoje a gente vai desvendar isso e eu vou contar tudo pra vocês. Bora lá então. Pra começar, a particular é 500 milhões de vezes mais organizada. Mais organizada por quê? Por questões assim, por exemplo, eu entrei de férias em dezembro e até hoje eu não tenho as minhas notas. A gente tá já quase em março e eu não tenho as minhas notas. No caso, quando eu postar esse vídeo aqui, a gente já vai estar em março, né? Enfim, eu não tenho as minhas notas. Não sei quanto eu tirei nas disciplinas, porque quem fica de enviar isso é a secretaria do meu programa. E até agora, nada. Na particular, você recebe as notas assim, em segundos. Sei lá, você fez a prova, é o tempo do professor corrigir, no máximo na semana seguinte, normalmente você já está com as notas. Então, achei esse ponto bem desorganizado, a federal. Também achei alguns outros pontos, como comunicação. Mandei e-mail já, uns 10 e-mails, não fui respondida. Perguntei sobre nota, perguntei sobre disciplina, que eu precisava tirar uma dúvida. Mandei acho que uns 2 ou 3 e-mails falando sobre nota e uns 2 ou 3 e-mails falando sobre disciplina. E até agora, nada. Mas quando é do interesse deles, eles respondem, porque esses dias me pediram uns documentos, eu enviei os documentos e eles responderam que tinham recebido o e-mail. Então assim, achei um pouco, talvez muito, desorganizado nesse ponto. Não sei se por conta da pandemia, mas já ouvi muita gente falando que é assim mesmo, a galera compartilhou esse sentimento, enfim, essas coisas lá no Insta comigo, e muita gente falou que assim mesmo é normal. Não acho que isso seja normal, porque tem pessoas sendo pagas pra trabalhar, pra fazer isso, né? Não por mim, mas pelo governo. E as pessoas aparentemente não trabalham, ou não sei. Por quê? Um dos e-mails que eu enviei junto com os documentos. Eu enviei os documentos no e-mail e um outro e-mail em seguida, pedindo as notas. E responderam só o primeiro. Então, assim, eles ignoram mesmo. Eu cheguei a essa conclusão sozinha. Posso estar errada? Posso estar errada, mas eu cheguei a essa conclusão sozinha. Por parte da organização da faculdade, eu achei bagunçado. Agora, os professores e tudo mais, achei, assim, super tranquilos. Eles são organizados, eles respondem e-mail, WhatsApp, tudo mais. Mas assim, a organização de um todo é confusa, é bagunçada. Na particular, meu amigo, você pode ligar, você pode mandar e-mails, carta, sinal de fumaça, que eles vão te responder. Talvez demore também, você tem que mandar 1 ou 2 e-mails. Talvez não. Na particular, o que acontece é que quando é começo de período é muito confuso, porque é gente querendo regularizar, gente querendo fazer matrícula, gente com problema em pagamento às vezes, né? Às vezes o boleto dá problema. Então, já tive problemas, por exemplo, com o boleto, que foi difícil para entrar em contato, né, com o financeiro. Mas, de resto, assim, você consegue resolver tudo de boa. 24, 48 horas no máximo é o suficiente para eles te responderem e tudo mais. E se você ligar também, é bem tranquilo, eles atendem o tempo todo. Um ponto que eu achei assim um pouco diferente, eu achei que na pública a gente tem uma carga horária maior. Por exemplo, eu faço só 3 disciplinas no mestrado, né? Assim, eu fiz 3 no último módulo, pretendo fazer 3 agora nesse. E só 3 disciplinas é o suficiente para dar trabalho como se fosse 6 disciplinas. A carga horária eu senti que é um pouco maior, no sentido de que, assim, na particular a gente tem, sei lá, acho que umas 3 horas de aula, né? 3 horas e pouco da disciplina. Botando aí uma disciplina de 80 horas. Na pública, a gente tem, tipo, 4 horas de aula seguidas, ou às vezes mais. Enfim, eu senti que tem mais aula
tempo de aula na pública. Não sei, eu sinto isso no mestrado, mas eu já comparei com algumas graduações, né? Porque na graduação a gente tem mais disciplina. Comparando na graduação e assim, na particular, por exemplo, eu só tinha aula à noite, que meu período era noturno, né? Na pública, eu vejo que assim, tem gente que não consegue ter aula só em um período porque tem muita coisa. Às vezes a faculdade nem é integral, mas enfim, a minha opinião é sobre isso, né? Lembrando que acaba que são coisas diferentes, o mestrado e a graduação, mas eu senti que na pública a carga horária é um pouco maior de aula. Não sei se eu tô viajando, mas é o que eu senti. Lembrando que assim, né? Não é tudo vozes da minha cabeça. São coisas que eu passei, que eu senti e que eu acho que é assim, beleza? É a minha opinião sobre o assunto. Uma outra coisa, isso eu tenho certeza porque eu reparei, eu fui atrás. Eu tenho coisa, assim, em ver o currículo dos outros. Eu gosto de ver o currículo dos outros. E eu costumo ver o currículo dos meus professores. E na engenharia, né, na minha graduação na particular, eu senti que muitos professores são só mestres. A grande maioria. Na pública, é tudo pós-doutorado, tudo pós-doutor. Tem sim gente que só tem doutorado, né, e tal, mas é tudo pós-doutor com currículos assim, tipo, quilométricos. Na particular, a galera tem currículo muito bom. Também eu tive aula com pós-doutor na particular, mas a grande maioria ali é mestre. Então, sei lá, pra mim isso não faz tanta diferença assim. O que importa é a pessoa saber o conteúdo e ter uma boa didática. Mas eu tô dizendo isso porque tem gente que implica com isso, né? Ah, não sei o que, formação. Tá, eu acho que na pública os professores têm uma formação maior. Não vou botar melhor porque aí depende. Eu acho que eles têm uma formação maior, mas nem por isso eles são melhores dando aula, né? Porque a didática, meu filho, tu pode ser pós-doutor. Se tu não tiver didática, do que adianta? Porque pra passar slide, até eu, né? Então, como na particular eu tive professor com doutorado que dava uma aula horrível, horrível, entendeu? Então assim, o título não quer dizer muita coisa, mas, né, a galera da pública, eu senti que eles têm, assim, mais títulos do que a galera da particular. Pra mim, isso não faz nenhuma diferença, mas é um ponto que eu achei aqui pra comparar pra vocês. Uma coisa que eu achei importante pra ressaltar é que, assim, em ambos os cursos, os professores são atenciosos. Sim, eles são atenciosos. E não tem aquilo de que, tipo, ai, professor de pública caga pra você. Não, eu não vi isso. Isso vai variar de professor pra professor. Na particular também tem professor que caga. Na pública, eu não peguei nenhum professor que cagasse. Assim, até então, todos que eu peguei foram muito atenciosos pra tirar dúvida. Marcaram um horário fora de aula pra tirar dúvida sobre trabalho, da disciplina. O meu próprio orientador, eu já fiz 2 reuniões com ele. E assim, teoricamente a gente tá ainda no período de férias, né? Eu tô no período de férias. Eu já fiz 2 reuniões com ele nas férias. Então assim, não tenho o que falar. Eles são super atenciosos. Isso vai variar de professor para professor mesmo, não de instituição. Porque tem professor na particular que caga. E até hoje na federal eu tive bons professores, eu não tenho o que reclamar e não acho que a gente possa afirmar que professor de federal caga. Não é assim. Eu senti que na pública eles têm mais autonomia. Não sei se é por conta da pós, tá? Alguns professores já comentaram que a pós tem mais autonomia. Não sei se é por conta disso, mas eu senti que a gente tem mais autonomia na pública, assim. Se eles quiserem dar prova, eles dão. Se eles quiserem dar só trabalho, eles dão também. Se eles quiserem dar prova e trabalho, tudo bem. Não tem, assim, uma certa obrigatoriedade. Na particular, eu sentia que a gente precisava ter prova. Às vezes era até cobrança da própria coordenação que o professor precisava dar uma prova. Não sei também. Não foram todas as disciplinas da particular que eu fiz prova. Algumas não tinham, algumas eram só apresentação de trabalho. Mas eu senti que tinha uma cobrança maior de ter prova na particular. Na pública, eles fazem o que eles querem. Tem professor que dá trabalho, tem professor que não. Tem professor que dá 2 dias para fazer a prova, tem professor que dá 3 horas. Então, assim, é bem aleatório. Na particular, eu nunca tive 2 dias para fazer prova. Para fazer trabalho, eu já tive vários. Mas para fazer prova era assim, postava no horário de aula
devolvia no horário de aula. Na pública, os caras dão uma semana pra você fazer a prova e nem assim você consegue gabaritar. Então, assim, né? Na particular também, você pode ter o tempo que for, que tem prova que você não gabarita. Eu senti que mesmo agora com consulta, né? Que a gente tá no EAD, não faz, assim, não é porque você tá consultando que você vai tirar 10. Porque eles realmente elevaram o nível, tanto na pública quanto na particular, por conta da consulta, tá bem elevado o nível das provas, eu acho, né, que tá bem elevado. E é isso. Mas assim, de um modo geral, eu acho que a pública é mais flexível quanto a isso do que a particular. Uma coisa que é importante ressaltar, né, e comparar, é que na pública os horários são picados. Então, assim, sei lá, se você for fazer um curso, engenharia química matutino, de manhã. Cara, às vezes você vai acabar pegando uma disciplina à tarde ou à noite, porque é o que tem, né? Como no mestrado, eu tenho disciplina de manhã e de tarde, então tem disciplina 8 da manhã, tem disciplina 10 da manhã, tem disciplina, sei lá, que é 2 da tarde, e por aí vai. Tem disciplina qualquer horário. Na particular, não. Se você fizer, sei lá, como eu fazia, engenharia química noturno, eu só tinha aula à noite. De dia e de manhã, né, de manhã e de tarde, sim, de dia eu podia fazer o que eu quisesse. Podia trabalhar, podia estudar, podia fazer até outra faculdade, se eu quisesse. Então, assim, eles são bem regrados com o horário. Se você tá inscrito num horário, é aquele horário. Engenharia química na particular de manhã. Você vai estudar só de manhã. Pode ser que, né, tenham atividades extracurriculares e que envolvam outros horários. Atlética, enfim, né, alguma coisa do tipo. Mas, de um modo geral, se você se matriculou naquele horário, na particular, é aquele horário. Na pública nem tem horário. Meu mestrado é integral, né? Mas as minhas aulas são picadas e eu tenho aula, tipo, 3 vezes na semana. É uma coisa meio assim. Então, isso acaba atrapalhando quem quer fazer outra coisa ou trabalhar, né? Tanto que tem muita gente que passa até pra federal e vai pra particular, porque na particular você consegue trabalhar e estudar. Já na federal, não. Então, é isso. É um ponto interessante a se ressaltar. Porque às vezes você tá aí confuso, você não sabe se você escolhe uma ou se você escolhe outra. Aí você tem que ver, né? Eu vou precisar trabalhar, não vou, enfim. Bota tudo isso na balança e vê qual que é melhor. Agora, uma coisa que, assim, me irrita profundamente. Eu falo, né, várias vezes lá no Imagina Engenharia, boto stories, posts, enfim, comparando a particular com a federal, e às vezes eu faço uns memes, porque a federal é melhor que a particular, não sei o que, enfim, a pública é melhor do que a particular. E aí, a galera sempre vai comentar, né? Isso sempre gera bastantes comentários, e às vezes tem gente que é até um pouco agressiva quanto a isso. E aí o que acontece? Muita gente fala isso, e aí eu acabo perguntando por quê, né? Porque assim, vocês sabem, eu fiz particular, a graduação, tem até um vídeo aqui desmistificando a particular. A particular não é um bicho de 7 cabeças, e eu falo muito sobre isso porque, de certa forma, eu quero defender a particular. E aí a galera vai, né, defender a pública, e eu pergunto por quê. Aí a pessoa fala, mas é porque na pública tem iniciação, tem projeto de extensão, tem empresa júnior, na pública tem iniciação científica, na pública tem monitoria. Prazer. Maria Júlia Siqueira publicou 4 artigos, fez 5 iniciações científicas, uma monitoria, publicou um resumo expandido. Gente, tô tentando lembrar que é do meu currículo acadêmico. Enfim, eu já fiz bastante coisa. Na particular, tá? Não vou dizer que toda particular tem isso, porque eu não sei. Na minha, tinha todas as oportunidades que você quisesse. Lá tinha até empresa júnior, eu nunca nem cheguei a entrar, nem nada. Mas eu vi que tinha, então assim, tinha tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo que eu vejo a galera da federal, enfim, da pública falando que faz, eu fiz. Eu tive essa oportunidade. Na verdade, é que assim, na particular, geralmente, as pessoas têm menos tempo, porque trabalham, estudam, tudo mais, e aí não focam nisso, né? Porque quem faz a pública tem que ter mais tempo, porque os horários, né, são mais bagunçados, eu já falei aqui sobre isso.
Na particular, a galera tem um horário mais restrito e tem muita gente que não liga pra isso. Mas eu, né, sempre quis seguir essa área. Então, vocês sabem, eu faço isso há bastante tempo e é algo que sempre me agradou e eu fiz. Então, assim, você chegar pra mim e falar que uma é melhor do que a outra pelas oportunidades, não. Porque ambas oportunidades tem, né, nas duas. Então, assim, não vem pra mim com esse argumento, que me irrita, me irrita. Eu até falei, esses dias respondi que tinha feito IC, monitoria, publicado artigo, nananã. Mas assim, as pessoas ficam assim, mas é porque tem isso, que tem aquilo, porque dá pra fazer intercâmbio, dá pra fazer... Gente, dá pra fazer tudo que você quiser, de ambas as faculdades. Você só precisa correr atrás e se informar, porque tem... Tô falando de se informar, porque até pouco tempo atrás eu não sabia que a minha tinha empresa júnior. Aí me perguntaram isso, eu fiquei um pouco confusa, respondi aqui que não sabia. E uma pessoa da instituição, né, uma pessoa que estudou lá comigo, falou, mas tem sim. Então, assim, é só você correr atrás e se informar. Porque tem oportunidade nas duas faculdades, tá? Não vem com essa de que a pública é melhor pra cima de mim, porque pra mim é a mesma coisa. E eu tô aqui como prova viva, porque eu tô estudando na pública agora. O que acontece, que eu acho que assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu estudo na UERJ. Porque, cara, a UERJ é uma faculdade irada e, pô, eu tô seguindo o que eu quero, eu tô fazendo pesquisa. Mas eu também tenho muito orgulho de falar que eu formei na Salesiana. E tá tudo bem. Aí você fica o Miguel pra cima de mim, que uma é melhor do que a outra. Não, né? Inclusive, veio até já uma pessoa falando assim, porque eu estudo nas duas. Então tu tá estudando errado. Gente, não que não tenha diferenças, tem diferença. Agora, eu não acho, por exemplo, que o ensino de uma é mais puxado do que a outra, que já comentaram sobre isso. Eu acho que é ali normal e eu acho que depende do professor. Eu fiz uma matéria no mestrado, no módulo passado. Gente, a disciplina era tranquilíssima, o professor era tranquilíssimo, o trabalho que ele passou, maravilhoso. Então, assim, em compensação, eu tive um professor que passou uma prova puxadíssima, não passou nenhum trabalho. Então, vai depender, eu já fiz isso também na engenharia, provas puxadas. Pô, prova que eu tinha uma hora pra resolver, uma questão de engenharia quilométrica. Então, assim, tem diferenças, mas eu acho que diferenças podem variar de professor, coordenador, porque cada um, né, tem a sua didática, tem a sua gestão, então isso influencia. Mas de um resto, assim, as diferenças, pra mim, são mínimas. Mínimas, mínimas, mínimas. E eu já comparei aqui pra vocês, eu já contei o que eu acho, e eu já contei onde eu vejo diferenças. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu queria compartilhar um pouco mais sobre isso. Eu sei que dá aquela polêmica, né? Comenta aqui, bota aqui o que você acha do que eu tô falando, se você concorda comigo ou não. Sei que dá aquela polêmica, mas é necessário falar sobre isso. E é necessário, sim, defender a faculdade particular, porque eu vim de lá, é minha origem, né? E, gente, faculdade particular não é um bicho de sete cabeças. Nem a pública, tá? Nem a pública, que eu vou sobreviver a esse mestrado. O mestrado é um pouco complexo, as formas lá, nota, não sei o que. No começo fiquei muito assustada, mas eu vou sobreviver. É só porque é um mundo novo, um mundo diferente, e agora eu sou pós-graduanda, né? Porque, enfim, a bonitinha que já é engenheiro. É isso, gente. Um beijo, não vou falar mais não. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal. Vai, se inscreve, se inscreve.